como vai funcionar, né? Tá bom. Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre possa nos envolver agora e sempre. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de paz e amor. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Vamos aproveitando esse verdadeiro banquete espiritual que os benfeitores dessa casa prepararam desde muito cedo para nos receber e com muito carinho. Então, vamos aproveitando o máximo que a gente puder. Vou pedir a gentileza que desliguem os celulares, para que a nossa sintonia seja única e exclusivamente com o plano maior. Ok? Vamos aos nossos recadinhos. Sobre os nossos cursos. Quem tiver interesse, nossos cursos estão iniciando. Né? Tem um curso iniciando agora no sábado. É o curso básico de Espiritismo. Quem tiver interesse em conhecer, se aprofundar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, esse é o momento. Existem outros cursos iniciando, né, que já iniciaram. Quem tiver interesse, na livraria pode obter maiores informações, tá bom? Hoje a equipe que vai nos auxiliar, dos nossos irmãos, será o Evangelho, a Rosana, que vai falar sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da encarnação. A mensagem, o Humberto, a prece de abertura, a Laurice, as vibrações, a Marisa, a prece final, Isaac, e a palestra, o nosso irmão Francisco, que veio trazer para nós o livro do mês, Missionários da Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E no final vai ter um sorteio do livro. Bora, né, vibrar para ganhar esse livro, que esse livro é maravilhoso. Ok? Então vamos nesse instante, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos entregando a espiritualidade presente aos benfeitores dessa casa, todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos problemas, tudo aquilo que nos trouxe essa noite. E tenhamos a certeza que ao sairmos daqui essa noite, nós sairemos muito mais fortalecidos e amparados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. O estudante não atinge os graus superiores, sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligencia, e a preguiça obriga a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de reconhecê-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Muito obrigada. Boa noite a todos. Mensagem no livro No Limiar do Infinito, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco, capítulo 4, Reencarnação. Será crível compreender-se que o Supremo Pai nos haja a todos criado, no momento da elaboração do corpo, para uma única vida humana, sendo tão variadas as circunstâncias e as contingências? Predestinação para a felicidade como para a desgraça? Não, de forma nenhuma. A vida é única no seu caráter de que, criado uma vez, o ser espiritual jamais perece. A ideia da vida única, de uma existência apenas
ultraja a suprema magnanimidade do Pai Criador. Enquanto que a reencarnação desvela seu amor, sua justiça, sua misericórdia. A reencarnação é, pois, necessária para o crescimento do espírito, criado simples e ignorante, conforme ensinaram os nobres instrutores da humanidade a Allan Kardec, neles refletindo o amor de Deus em regime de igualdade para com todos os filhos. A reencarnação é, portanto, dádiva do amor divino para a felicidade de todos os espíritos, na fatalidade de atingir a glória estelar que nos aguarda. Pai de infinito amor e misericórdia, amado Mestre Jesus, rogamos, Senhor, através do Seu Filho, nosso Mestre, nosso Senhor, que possa iluminar as nossas mentes, aclarar as nossas percepções, para que possamos compreender tudo o que o nosso irmão Francisco preparou para nós, com todo carinho, que possa, Senhor da vida, envolvê-lo em energias benfazejas, para que as suas palavras caiam em nossos corações, calando fundo em nossas percepções e na nossa prática, e que possamos ter um trabalho abençoado, iluminado pela sua luz e a sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes da quarta-feira à noite. Agradeço bastante a equipe pelo convite efetuado, que hoje, como já foi antecipado, nós vamos falar sobre o livro do mês, que é o Missionários da Luz. Na tela, nós vemos o Missionários da Luz na sua capa de uma edição de 1987, que particularmente é uma capa que eu gosto muito, que é muito bonita. Bem, esse livro, como já foi dito, ele era autoria de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Primeira edição do livro, publicada em 1945, portanto com cerca de 80 anos. Ele foi publicado em maio de 1945. A edição que está à venda na nossa livraria é a 16ª impressão da 45ª edição desse livro. Só para vocês terem uma ideia, já foram impressos cerca de 780 mil exemplares desse livro ao longo dos 80 anos. Ele tem 20 capítulos e essa edição que está na livraria tem 384 páginas. Bem, eu costumo dizer, sempre quando eu faço apresentação sobre livros mediúnicos, que foram ditados por espírito, que o autor é o espírito. As editoras que publicam livros espíritas, sempre uma questão, acredito eu, que uma questão de marketing, elas colocam normalmente o nome do médium em letras grandes na frente e o nome do espírito, que é o verdadeiro autor, pequenininho embaixo. Na realidade, o próprio Chico Xavier, que tinha muita propriedade para falar, ele publicou mais de 400 livros, escreveu mais de 400 livros, ele dizia que ele, médium, não escrevia nada. O autor era o espírito, eram os espíritos, ele apenas era o intermediário. Não quero dizer com isso que o médium não tem importância, absolutamente, importância enorme, mas o autor verdadeiro é o espírito. Apesar do nome espírita, o médium Francisco Cândido Xavier ser bastante conhecido, nós vamos pensar algumas pequenas notas da biografia dele. Ele nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo, que fica localizada a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 1910. Suas elevadas características mediúnicas, em especial a sua excepcional capacidade de transe mediúnico, de desdobramento e de psicografia, lhe possibilitaram o desenvolvimento de gigantesco trabalho
ao longo de cerca de 75 anos de atividade mediúnica, sob orientação do seu mentor Emmanuel, que resultou em mais de 400 livros, cuja primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, foi publicado em 1932. Aqui na tela nós vemos o Chico, bem novinho ainda, na época que ele publicou O Parnaso, tinha 22 anos. É importante mencionar que esse imenso trabalho não foi iniciativa apenas do Chico ou do mentor Emmanuel, e sim obedeceu ao programa de Ismael, o nosso dirigente espiritual, da nossa Pátria do Cruzeiro, para a implantação da doutrina espírita nas terras do nosso Brasil. Chico desencarnou em Uberaba no dia 30 de junho de 2002, com 92 anos. Bem, mas como foi o encontro? Opa. Rafael, entra um enter, por favor, que não está funcionando o controle. Vai. Pronto, agora foi. Como é que foi, na realidade, o encontro do Chico Xavier com o André Luiz? No final de 1941, Emmanuel avisou ao Chico que algumas autoridades espirituais desejavam realizar um trabalho de despertamento, de conscientização, através de páginas que falassem da realidade na vida espiritual. Logo depois, Chico vê a seu lado um novo amigo. É o espírito que adotaria o nome de André Luiz, que se aproxima e trazido sempre pelo Emmanuel. O próprio Chico Xavier, em sua intensa correspondência com Antônio Vantuil de Freitas, está aí a fotografia na tela, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira entre 1943 e 1970, o Chico declarou para ele o seguinte, veja que interessante: dentro de algum tempo, familiarizei-me com esse novo amigo. Ele participava de nossas preces, contava-me histórias interessantes e muitas vezes relacionou recordações do Segundo Império, o que me faz acreditar também tenha sido ele personalidade da época referida. Decorrido algum tempo, disse-me Emmanuel que estava o companheiro treinando para se desincumbir de tarefa projetada e, de fato, em 1943, iniciava o trabalho com o nosso lar. Mas a tarefa não começa de imediato. O trabalho que eles realizariam não seria um trabalho de psicografia comum, não se desenvolvendo com os anteriores e nem como aqueles que viriam depois. Não se tratava mais de páginas confortadoras, poéticas ou romanceadas. O trabalho que iniciariam se revestiu de características especiais e exigiu de ambos a melhor identificação possível. Daí o período de cerca de 2 anos que eles levaram afinando-se um com o outro e com o trabalho que realizariam. Missionários da Luz foi psicografado durante o período em que o Chico trabalhava na Fazenda Modelo. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura, funcionário concursado, essa Fazenda Modelo ficava localizada na cidade de Pedro Leopoldo, onde ele morava. E ele cumpriu uma rigorosa rotina de trabalho, dedicando-se à psicografia nos momentos de lazer dele, que eram muito poucos, à noite, na madrugada e nos finais de semana. Naquela época, o Chico comparecia aos cultos do Evangelho no lar do grupo doméstico Arthur Joviano, na sede da Fazenda Modelo, realizado semanalmente na casa do zootecnista Rômulo Joviano, que era o dirigente dessa instituição, portanto era o chefe do Chico, e era filho do Arthur Joviano, que dava nome ao grupo. Arthur Joviano, nós vamos ver mês que vem, que teremos o livro Jesus no Lar, tempos do século II, ele vestiu a roupagem de Neio Lúcio. Ele é personagem que aparece no livro 50 anos depois. Mas isso é uma história para o mês que vem, quando nós vamos falar sobre o Jesus no Lar. Bem, e foi interessante mostrar aqui na tela, já esquecendo, essa capa é a capa da primeira edição do Missionários da Luz. Essa capa foi obtida lá na Biblioteca de Obras Raras, na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, que recentemente tivemos a oportunidade de visitar. Bem, e foi durante essas sessões mediúnicas no grupo doméstico Arthur Joviano que Emmanuel trouxe comentários sobre o livro Missionários da Luz. Então, vamos destacar alguns trechos. No dia 11 de abril de 1945, portanto, pouco mais de um mês antes do livro ser publicado, o nobre mentor agradecia a André Luiz
pelo novo livro. Olha o que ele dizia. Consigno os nossos agradecimentos pelo término do trabalho novo, que reputamos de muita importância para despertar consciências adormecidas. E sugere o título do livro, apresentando a sua justificativa. Considerando a elevada posição da figura máxima das narrativas de André Luiz, no caso ele se refere ao mentor Alexandre, que nós vamos ver um pouco mais adiante, sugiro que o trabalho seja intitulado Missionários da Luz, já que o missionário envolve o cooperador que trabalha administrando ou obedecendo, e Alexandre, o mentor que mencionamos, bem merece esse título como servo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Os trabalhadores que figuram em quase todas as cenas são filhos da luz espiritual, criaturas nas quais as sombras estão dissipadas, não obstante permanecer a serviço dos irmãos encarnados. Cada figura dessas que André apresenta é muito respeitável, e é por isso que escolhemos para o conjunto a designação de missionários, acrescentando-lhes a condição de habitantes ou expoentes da luz divina. Daí, missionários da luz. Este livro, ele se reveste de especial importância, em função de nele terem sido inseridos detalhes sobre temas bastante complexos, tais como a reencarnação. O próprio Chico revelou a dona Sueli Caldas Schubert, e isso consta no livro Testemunho de Chico Xavier, que ela escreveu lá em 1989, ele revelou que, enquanto ele estava psicografando o livro, houve um dia em que o trabalho foi paralisado e ficou alguns dias sem ter nenhuma continuidade. Emmanuel informou que haviam sido realizadas algumas reuniões no plano espiritual para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou não apresentar no livro. Segundo Chico, quando ele psicografava o capítulo que trata da reencarnação, que é o 13º capítulo, que nós vamos ver um pouquinho de detalhes um pouco mais à frente, por mais de uma vez ele viu Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor, fiscalizando ou amparando o trabalho, o que comprova que André Luiz não trabalhava sozinho, sendo antes um representante das autoridades espirituais superiores, que quando tinha dúvidas, interrompia a tarefa e aguardava orientação. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Alguns poderiam pensar, então por que o próprio Emmanuel não escreveu esses livros da série A Vida no Mundo Espiritual? Ou o doutor Bezerra de Menezes, que também era médico, como André Luiz foi na última encarnação na Terra. Quais teriam sido os motivos que teriam levado à escolha de André Luiz? Quais os critérios para essa escolha? Nós não temos essa resposta. Pela mesma razão que o próprio André Luiz optou pelo anonimato, como enfatiza Emmanuel no prefácio da obra Nosso Lar, quando ele diz: embalde, ou seja, inutilmente, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre autor humano, e sim um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. O que significa que não nos cabe aqui especular sobre quem teria ou não sido André Luiz em sua última encarnação na Terra, já que, de fato, o que interessa é o conteúdo da sua obra e não o nome do seu autor, como muitos especulam quem teria sido André Luiz. Alguns afirmam que Chico teria dito, particularmente revelou, mas na realidade nós não temos essa convicção. E o próprio André Luiz não desejava ser identificado. Bem, a verdade é que a espiritualidade maior o preparou com muito cuidado e atenção, tendo sido escolhido para transmitir novos ensinamentos e com orientação segura e sábia, tanto de Emmanuel quanto de Bezerra de Menezes, em conformidade com as altas autoridades espirituais. Bem, agora nós vamos fazer uma rápida degustação do livro, como eu costumo dizer,
quando apresentamos os livros aqui da casa. Como nós dissemos, Missionários da Luz é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Nele, André Luiz nos traz o relato do seu aprendizado acompanhando as tarefas do mentor Alexandre, relacionadas ao intercâmbio mediúnico, abrangendo temas como desenvolvimento da mediunidade, epífise, sonhos, incorporação, materialização, obsessão, vampirismo, doutrinação, passes e o ponto central do livro, a reencarnação. Essa verdadeira dádiva que o Pai Maior nos concede para a nossa evolução espiritual e que vamos enfocar na nossa degustação. Essa capa é a capa da edição atual, né? Que nós vamos sortear um exemplar no finalzinho do nosso trabalho. Bem, André apresenta esclarecimentos detalhados sobre esse processo de reencarnação, descrevendo o trabalho realizado pelos encarregados de conduzi-lo, destacando a importância e a responsabilidade do esforço próprio de reforma íntima do reencarnante. Ele destaca também a participação do perispírito como organização que molda as células do nosso corpo e as diversas formas possíveis para as manifestações mediúnicas e contatos entre os planos físico e espiritual, sofrendo as diretas consequências da lei de ação e reação em decorrência do livre-arbítrio individual. Nós vamos apresentar alguns trechos de 3 capítulos do livro, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, que tratam do antológico caso da reencarnação de Segismundo. Para tanto, nós vamos utilizar cenas do projeto Imagem, que está escrito na tela, que é de autoria do Américo Sucena, que se propõe a ilustrar passagens de diversas obras espirituais de relevância. Vale ressaltar que as cenas que aparecem aqui, elas não são reais, né? Elas refletem a imagem que o desenhista fez do capítulo que é descrito, obviamente com a orientação do Américo Sucena e dos demais mentores que cuidaram desse trabalho, que é magnífico. Vamos lá então. Segismundo é um espírito em preparação para a reencarnação. É dedicado trabalhador que desenvolvera a obra de socorro nas cercanias da colônia Nosso Lar. Necessitava retornar à carne para reconciliar-se com sua consciência e saldar débitos contraídos no passado, quando ele, Adelino e Raquel foram protagonistas de dolorosa tragédia. Que tragédia foi essa? Em seguida, a uma intensa e enlouquecida paixão, Adelino, que era marido de Raquel, é assassinado por Segismundo num duelo com um tiro no coração. Em consequência, Raquel acaba se prostituindo. Os 3 desencarnam em momentos distintos, mas todos sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo anos em zonas inferiores. O projeto Imagem do Américo Sucena tem uma cena que aparece os 3 personagens no umbral, mas eu não quis botar aqui porque ela é muito feia. Era muito chocante de aparecer a cena da Raquel e os 2 enlouquecidos lá no umbral. Tempos depois, Adelina e Raquel retornam à carne novamente, como cônjuges, de modo a se reabilitarem perante as leis maiores, bem como a se reaproximarem dos antigos adversários. Ainda na fase de planejamento reencarnatório, eles aceitam receber o Segismundo como filho. Porém, Adelino, já reencarnado, e quando se aproxima o momento do Segismundo reencarnar, ele se acovarda, negando-se a perdoar, recapitulando as lembranças que ele tinha do passado. Após ter recebido permissão dos mentores maiores para ser o segundo filho do casal, em função dos méritos que ele possuía, o Segismundo recebe o amparo da espiritualidade, com Alexandre se comprometendo a ajudá-lo no retorno à carne. Voluntariando-se para participar da equipe de Alexandre e de Herculano, que é o instrutor e o futuro mentor do Segismundo, André Luiz passa a acompanhá-lo nas diversas etapas do processo reencarnatório, que inclui um estágio no setor de planejamento de reencarnações do Ministério do Esclarecimento da colônia Nosso Lar. Aí temos retratado ao centro o Herculano, à esquerda o André Luiz e à direita o mentor Alexandre. Nesse setor,
de planejamento de reencarnação, André toma conhecimento de que grande parte das encarnações se processa de modo padronizado para todos, com maior simplicidade. Contudo, para almas mais evoluídas, com créditos no processo de reforma moral, os processos são individualizados e mais complexos, como era o caso da reencarnação de Segismundo. André é informado quanto ao delicado planejamento que é realizado para cada reencarnante, de modo a que sejam identificadas as características genéticas que melhor se ajustem às necessidades programadas, para que sejam atingidos os propósitos da volta do ser à carne, processo que envolve enorme quantidade de técnicos em embriologia e biologia para orientar as experiências individuais de cada um desses reencarnes. Essa é a cena descrita, o próprio Luiz Sala, que são muitos aparelhos, muitos trabalhadores fazendo esse levantamento de como seria a vinda do próximo espírito reencarnante à Terra. Em muitos casos, os reencarnantes esclarecido pode participar desse fascinante planejamento, constatando que não existem acasos, coincidências ou equívoco na seleção dos corpos, bem como das famílias desses reencarnantes. Como a gente costuma ouvir que, eu acho que eu nasci na família errada, ou estou no corpo errado. Não existe isso. Na realidade, o que existe é o nosso esquecimento quando viemos para a Terra, quando reencarnamos. E que, tal como o Adelino, que se sentiu medo na hora de assumir o compromisso, a gente acaba tendo esse medo também. Só que, na realidade, é tudo planejado com muito cuidado, para que não haja equívocos. Muito bem, são apresentados por André diversos casos com objetivos distintos, de modo a elucidar a ampla gama de atuação dos trabalhadores do setor na preparação do bálsamo da reencarnação. Essa expressão bálsamo da reencarnação é da Joana de Ângeles, que eu acho muito interessante, que a reencarnação é um bálsamo para todos nós, realmente. A equipe é conduzida ao lar de Raquel e Adelino, onde Segismundo já se encontra em preparativos para reencarnar, embora muito abatido e desanimado com a repulsa que ele vem recebendo do Adelino. Aí está o Segismundo, cabisbaixo, sentado ali na poltrona. A equipe encontra o casal e o filhinho durante a refeição da tarde em conversa monossilábica. Eles tinham um filhinho de cerca de 3 anos. Adelino relata à esposa que vem tendo noites agitadas, com pesadelos, sonhando frequentemente que um homem dele se aproximava, estendendo a mão, como se fosse um mendigo, pedindo socorro. Entretanto, ao fixar-lhe a fisionomia, sentia terror, tentando por vezes também lhe dar a mão, porém não conseguia, fugindo, sempre com uma mistura de ódio e repugnância que tomava cada vez que ele encontrava com o Segismundo. Só que ele não sabia que era o Segismundo, né? Por meio da forte influência de Alexandre, o filhinho do casal consegue fazer com que Adelino baixe a sua guarda, convencendo a orar juntos antes de se deitarem para o sono noturno. O texto é muito bonito, essa inspiração que o Alexandre faz para um menininho de 3 anos, que acaba convencendo o pai a orar com eles antes de deitar. Isso foi exatamente o que eles precisavam para que, em desdobramento, Adelino se encontrasse com Segismundo. O momento descrito no livro é verdadeiramente comovedor. Inicialmente, Adelino fica aterrorizado, com lembranças do passado, mas ele é convencido por Alexandre da necessidade de cooperar, de ser solidário com a dor daquele que sofria, dando-lhe a oportunidade de se redimir de seus erros. Segismundo implora o perdão do antigo desafeto. Profundamente tocado, Adelino finalmente capitula e o perdoa. O processo reencarnatório segue adiante. Inicia-se, então, um intenso processo com a intercessão da equipe chamada de construtores, responsável por preparar o mapa cromossômico que vai nortear todo o serviço de encarnação. Tem algum biólogo aqui na plateia? Bom, mas é um trabalho gigantesco. Aqui tem o Alexandre com a ficha cromossômica do Segismundo para acertar os detalhes finais ali. Bom, pela lei de ação e reação, em virtude do ato cometido no passado, em que tirou a vida de Adelino com um tiro, como nós falamos, e o Segismundo vai renascer com um problema cardíaco. Alguns dias depois da véspera da ligação do seu perispírito ao da sua mãe,
Segismundo, mesmo com todos os prognósticos favoráveis, amparado e com grande equipe dedicada ao sucesso de sua volta à carne, ele se sente sem forças e com medo do novo fracasso. Os mentores nos dizem que isso costuma acontecer. Na hora do momento final, vir da espiritualidade para a Terra é sempre um momento de temor, porque nós temos medo de errar. É natural que tenhamos esse medo. Mas nós temos o amparo do plano espiritual, como tinha Segismundo do Alexandre. E é novamente com a intercessão do Alexandre que ele supera seus temores, tranquiliza-se e inicia a preparação para o processo de miniaturização do perispírito para a forma fetal. Aqui nós vemos a miniaturização do perispírito, o corpo de homem, chegar ao corpo de bebê. Herculano esclarece que vai permanecer junto a Segismundo até que ele atinja os 7 anos, até que a reencarnação seja consolidada e vai continuar ainda seguindo com ele como mentor para o resto de sua vida. Naquela madrugada, no plano espiritual, Alexandre entrega o nenê Sigismundo àquela que fora a mãe de Raquel na terra. Os amigos do espaço enchem o quarto de flores de luz e Raquel, em prece, recebe o filho. Sigismundo passa aos braços da futura mãe quando sua forma perispiritual se liga a seu perispírito. 9 meses depois, Alexandre e André Luiz entregam Sigismundo aos cuidados de Raquel e voltam ao plano espiritual. Bem, meus amigos, o processo descrito nesses 3 capítulos é fascinante, levando-nos à emoção diante da grandeza da vida, do imenso amor do Pai Maior por todos nós. André Luiz, orientado por Alexandre e sua equipe, nos traz conhecimentos que só nos fazem render graças ao Pai pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, levando-nos a refletir sobre nossa reforma íntima e sobre a importância do maior mandamento do Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e ainda nos fazendo refletir do reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Evitaríamos assim uma série de problemas mais tarde de reconciliação. Missionários da Luz, como todos os livros da série, é um verdadeiro manancial de conhecimentos, trazendo-nos valiosos detalhes do trabalho de intercâmbio e cooperação entre o plano espiritual e o plano da carne. Como enfatiza Emmanuel ao prefaciar o livro, André Luiz vem mais uma vez ao nosso encontro para nos dizer algo do serviço divino dos missionários da luz, que os laços de amor e do ódio nos acompanhem em qualquer círculo da vida, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Esperamos que essa nossa degustação tenha despertado interesse pela leitura integral dessa magnífica obra, trazida do mundo maior, que apesar de estar prestes a completar 80 anos, ainda nos proporciona tanto esclarecimento e tanta luz. Finalizando, externamos a nossa gratidão ao amado Chico Xavier, que sob a orientação do seu venerável mentor Emmanuel, dedicou toda a sua vida ao trabalho mediúnico, visando ao bem e ao progresso da humanidade por mais de 70 anos de trabalho incansável, e por trabalho e amor a todos nós, que até hoje ainda usufruímos essas bênçãos de luz. Da mesma forma, agradecemos ao Espírito André Luiz pela enorme e desafiadora tarefa a que se comprometeu ao nos trazer tantos esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual. A ambos, onde quer que estejam, a nossa perene gratidão por nos terem despertado para a realidade da vida imortal. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. E muito obrigado. Depois dessa aula,
onde foi nos lembrados que todos nós somos missionários da luz. Todos estamos aqui com uma missão, seja de amar, de ajudar, de ensinar, ou apenas de aprender. Mas também temos a certeza de que junto conosco estão esses espíritos amigos, nossos mentores, muitas vezes nossos parentes que já se foram, caminham conosco nessa jornada tão bonita que aqui estamos. E aproveitamos toda essa luz que aqui se fez para iniciarmos o nosso tratamento de passe, onde os médiuns, com tanto amor e com tanto carinho, vão trazendo até nós energias salutares, que a espiritualidade maior vai colocando em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos sonhos, de acordo com os nossos pedidos. Essas luzes que vão descendo do mais alto, vão tocando o nosso coração, para trazer paz, trazer harmonia, trazer a calma. E nessa calma, os nossos centros de força vão sendo trabalhados. Eles vão sendo energizados e trazendo a nós uma revitalização, para que prossigamos no nosso caminho firmes, fortes, valorosos. Esses nossos centros vão trabalhando toda a nossa parte física, a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual. São campos de força que nos envolvem, que nos fortalecem e que nos fazem seguir avante na certeza de que nunca estamos sós. Nós vamos sentindo todo esse amor que agora é derramado sobre nós e vamos levá-los ao nosso lar. Vamos adentrando a nossa casa carregados de amor e luz e vamos abraçar todos aqueles que ali convivem conosco. Sejam nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros, não importa. Todos aqueles que estão na nossa família estão junto conosco para aprender ou ensinar, para ajudar ou ser ajudado. Então vamos abraçar a todos, sem distinção, e levar ao nosso lar a luz do equilíbrio, da harmonia, da compreensão e do perdão. Que o amor ali se instale e Jesus faça parte da nossa morada. Vamos abraçar também todos aqueles que não têm lares, que vagam pelas ruas ainda perdidos, porque não encontraram Jesus e assim não conseguem se encontrar. Que todos eles sejam abraçados por nós, para que possam um dia encontrar Jesus e seguir na luz. Vamos abraçar todas as crianças das creches que também não tiveram lares, mas que têm sempre quem cuida delas, quem dá o amor tão necessário a cada um de nós. Vamos abraçar os velhinhos nos asilos, que tanto fizeram, que tanto doaram e agora necessitam de um abraço tão carinhoso para continuar a sua caminhada um pouquinho mais adoecidos ou enfraquecidos. E assim, o nosso coração cheio de amor, porque quanto mais doamos, mais somos avantajados com esse sentimento. Então que esse amor seja doado a essa casa bendita, que nos acolhe, que nos trata, que nos ensina. Abraçando assim todos os trabalhadores e diretores desta casa, assim como as nossas casas co-irmãs, que é a Caspage e a Crepade. Vamos doando esse amor ao nosso planetinha, esse planeta azul
que tem tanta coisa boa ainda a ser dada. A natureza abundante, as pessoas que, como nós, temos tantos problemas, mas também temos tanto amor a dar. Que possamos abraçar o nosso planeta para que seja feito logo um planeta de regeneração, onde as pessoas se aceitem e aceitem ao próximo como são. Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Que esse amor, que essa luz, que agora enche esse recinto, possa ser sentido por todos nós durante toda a semana, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso estudo, sempre nos sustentando e principalmente nos protegendo. E agora nós vamos rogando a esses espíritos amigos da natureza que possam trabalhar as nossas águas, as garrafinhas que estão em nossos lares, ou os nossos potes de águas que estão em nossos lares, que nesse instante possamos mentalizá-los para direcionar essa luz, para direcionar todo esse fluido que a espiritualidade maior vai levando e colocando em cada vasilhame para ser tomado à medida que nós necessitarmos. Que essa água fluidificada, modificada, tão maravilhosa, traga até nós a cura física e o equilíbrio emocional, para que possamos seguir juntos nessa jornada evolutiva, lado a lado, e encontrarmos no fim do caminho a paz tão desejada, o abraço de Jesus, tão necessário a cada um de nós. E assim nós agradecemos a esses amigos que não nos julgam nem nos pedem nada em troca, apenas estão aqui conosco, trabalhando para o nosso bem, doando o seu amor e a sua luz, envolvendo cada um de nós e seguindo conosco no nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre por excelência, envolva a todos nós, nos abençoe e siga conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos mais uma noite em que fomos tratados, mais uma noite em que nos foi oferecido tantos ensinamentos, que todos esses ensinamentos e todo esse tratamento que passamos nesta noite possam entrar em nossos corações e se fazer presente através das nossas ações no nosso dia a dia, e que possamos retornar aos nossos lares protegidos e amparados, e que todos nós possamos ter uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, agora nós vamos fazer o sorteio do livro para o público. De luz, paz e amor em Jesus.